Bem sobre o presidente Lula, ele cobrou um acordo entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Está lá em destaque no nosso site da CNN Brasil, aqui na tela para vocês. Rapidamente saíram o Gustavo Uribe e o professor Vila para você ver o nosso site. No cnnbrasil.com.br você vê essa cobrança desse acordo entre Lira e Pacheco, cobrança feita por Lula. E o que Lula diz? Que a base do Congresso ainda não foi testada. Ao dizer que já teve a oportunidade de conversar com ambos, o presidente cobrou um acordo para a tramitação das propostas nas duas casas. E aí uma ênfase com relação a essa declaração de Lula, que a base do governo no Congresso ainda não foi testada e que será necessário esperar uma votação de interesse do governo com uma reforma tributária. Gustavo Uribe, como é que estão as articulações para esse teste, hein? Base do governo está se preparando ou já está preparada? A base do governo ainda é amorfa, como reconheceu Luiz Inácio Lula da Silva depois do aviso de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Não teve uma votação importante para saber quantos deputados federais e senadores estão com o governo. Lula deu um cheque em branco, por exemplo, à União Brasil. Acabou indicando o partido a 3 ministérios, sem saber se o partido estará mesmo com o governo federal ou não. E aí já ouvi no Palácio do Planalto a possibilidade de que, caso a União Brasil não vote com o governo, eles podem perder ministérios. Então, Lula, neste momento, tenta azeitar a máquina para que você consiga ir para a primeira votação. Lula falou da reforma tributária, mas antes a gente tem o arcabouço fiscal, que deve ser o primeiro teste agora em abril e maio para saber qual é o tamanho da base aliada. Agora, um acordo entre Rodrigo Pacheco e Arthur Lira se desenha agora num horizonte de curto e médio prazo. Inicialmente, Rodrigo Pacheco estava certo. As comissões mistas para avaliação das medidas provisórias estão previstas na Constituição. Lira ficou um pouco irritado porque isso foi feito de uma maneira impositiva, ou seja, Rodrigo Pacheco já instituindo a criação das comissões mistas sem falar com ele. Aí é uma questão de poder entre as duas casas, protagonismo, que é uma rivalidade que sempre aconteceu na história democrática do país. Você teve momentos que o Senado era a casa mais importante, porque aparecia mais, e outros momentos que era a Câmara dos Deputados. Na gestão de Jair Bolsonaro, como o Arthur Lira era mais afinado a Jair Bolsonaro, a Câmara tinha um papel maior. Agora, na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente vê o Senado um pouco mais em evidência, justamente porque Rodrigo Pacheco tem uma relação um pouco mais afinada com Luiz Inácio Lula da Silva. Arthur Lira já cedeu alguns pontos, por exemplo, a instalação das comissões mistas já são favas contadas, ocorrerão votações separadas nas duas casas em relação às medidas provisórias, favas contadas. A questão é o número de integrantes das comissões mistas. As comissões mistas hoje são feitas por meio de uma resolução com um número igual de integrantes da Câmara e do Senado, 12 e 12. O que quer Arthur Lira? Repetir o que acontece na Comissão Mista do Orçamento, que você tem 3 deputados federais para cada um senador, porque uma casa a gente tem 513 nomes e na outra casa 81 nomes. A grande questão é que você não tem uma previsão legal desse número 12 e 12. Então é uma questão de mudança que pode ser discutida com o Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco tem resistido em relação a isso, porque os líderes partidários do Senado Federal não querem ceder. O que se desenha no horizonte, Lula tem trabalhado com esse processo, é você mudar a composição para o meio termo, ou seja, 2 deputados federais para cada um senador. E é possível que saia um acordo. Essa viagem à China vai ser essencial para isso. Rodrigo Pacheco estará ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva no avião. Serão mais de 20 horas de viagem para a China. Haja biscoito da sorte e frango xadrez para saber realmente se haverá um acordo ou não. Mas o intuito de Lula é tentar oferecer esse meio termo para que Rodrigo Pacheco aceite. A grande dificuldade é que Rodrigo Pacheco não fala mais por ele é presidente de uma instituição, que é o Senado Federal. Ele também fala pelos líderes do Senado. Então, os líderes precisam ser convencidos sobre esse meio termo para que você tenha, então, uma paz que Lula quer atingir com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira.